Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial de uma maquiagem clássica. Eu já tentei gravar esse vídeo e agora eu tô regravando porque eu vi que na hora da edição eu percebi que ficou meio confuso, não ficou exatamente como eu queria. Então eu vou regravar de uma forma que ele fique mais claro e talvez não tão longo o vídeo. Então chega de conversa, roda a vinheta e vamos começar logo o vídeo para eu explicar exatamente o que é essa maquiagem clássica que eu quero fazer hoje aqui. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então vamos partir do princípio, né? O que é uma maquiagem clássica? Quando a gente pensa em maquiagem clássica, muitas vezes a gente fala em aquele esfumado marrom, com um tom mais claro aqui no canto interno, um begezinho, um brilho e é isso aí. Nem sempre é isso aí. É lógico que esse tom de maquiagem é clássico, mas o clássico mesmo é aquela maquiagem que a gente pode considerar como atemporal. Ou seja, eu tô usando essa maquiagem hoje e ela tá bonita, ela tá combinando, ela tá na moda, digamos assim. E se eu tivesse usado essa maquiagem há 5 anos atrás, ela não ia estar destoando daquilo que era moda há 5 anos atrás. E se eu for usar daqui 5 anos, ela também não vai ser uma maquiagem que vai destoando. Apesar de existirem técnicas novas que vão surgindo ou que surgiram, que vão estar em alta em determinadas épocas, o clássico é aquilo que se mantém por todas essas épocas, como acontece na roupa, como acontece com todas as coisas, digamos assim. Então vamos lá para esse tutorial. A base que nós vamos usar, o ideal é que seja uma base de uma cobertura média, que não fique nem extremamente rebocão e nem muito leve, que não apareça nada. Porque é o meio termo, é aquilo que vai se enquadrar em qualquer época, porque tem época que a moda é aquela maquiagem sem maquiagem, a moda é maquiagem mais reboco, o médio sempre vai estar combinando em qualquer época. Hoje eu estou usando a base da Ruby Kisses, né, a Skin Tint, que é uma base que tem essa pegada. Se a gente tiver manchas e coisas e tal que precise camuflar mais, o ideal é que a gente use aqueles corretivos coloridos com as técnicas de colorimetria para neutralizar essas manchas, para que a gente possa usar menos base. Eu acredito que tudo que for mais perto do natural, a gente consiga estar mais perto do clássico também, né? Então, se a gente não usar aquela camada grossa, aquelas coisas e tal, a gente vai estar perto do clássico. Se for necessário fazer uma segunda camada de base, a gente constrói uma segunda camada. No meu caso, eu não vou fazer porque para mim tá o suficiente. Com relação a contorno e iluminação, eu vou colocar um pouquinho de iluminação, né, de corretivo aqui, até porque eu estou com um pouquinho de olheira. Mas se a gente tiver muito olheira, o ideal é corrigir primeiro o tom das olheiras e depois fazer a iluminação. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eu não vou entrar muito no detalhe nesse assunto agora aqui. E vou fazer um contorno, mas eu não vou fazer um contorno muito forte. Por quê? Tanto, né, a iluminação com o corretivo quanto o contorno, eu não vou fazer ele muito destacado. Porque eu vou fazer o contorno clássico, que é aquele contorno e iluminação que a gente usa para trazer o sombreamento natural de volta para o nosso rosto, que quando a gente passa a base, a gente some com ele, né? Porque a base ela uniformiza o tom, ela deixa a nossa pele toda de um tom só, e às vezes a gente perde um pouco desse sombreamento natural do nosso rosto. Então, o contorno e iluminação que a gente faz numa maquiagem clássica é mais para trazer de volta esse sombreamento natural do que realmente para ficar fazendo mudanças e no formato do rosto. Tá? Esses contornos que a gente tem hoje, técnicas de afinar, de alongar e de fazer, são muito legais, são muito bonitos. Quem gosta, não tem nada de errado com isso, são técnicas bem válidas, mas nós estamos falando daquele clássicos, porque essas técnicas, às vezes, muitas delas não existiam antigamente e algumas vão surgir novas técnicas que vão estar em moda daqui a alguns anos, então elas não são o que a gente pode dizer clássico. O contorno é a mesma coisa, né? Eu vou usar um contorno não muito marcado.
Eu estou fazendo aqui, eu passei só um corretivo e eu estou fazendo o contorno direto em pó, pra gente agilizar um pouquinho aqui os passos da maquiagem, tá? Agora, se esse contorno vai ser em pó, em creme, não faz muita diferença pra técnica em si. O que ele vai influenciar é na durabilidade da maquiagem, talvez, né? Se a gente, lógico, quando a gente faz um contorno em creme, ele dura um pouquinho mais e tal. Mas desde que ele se mantenha, no final a gente consiga fazer um contorno, né? Que ele seja suave e aquela técnica que não seja assim, ó. Eu tô usando aqui bem suave, só pra trazer de volta o sombreamento. Eu não tô querendo colocar, né, assim, nada pra alongar e mudar o formato do meu rosto. Eu tô colocando aqui, eu faço na testa porque eu tenho a testa larga, então a minha testa, ela tem, o certo seria ter uma sombra natural mesmo aqui, nesse processo aqui. Quem tem a testa pequena, às vezes, nem tem tanto não precisa fazer tanto isso. E venho com a esponjinha, dou uma amenizada nisso, porque eu quero isso realmente bem suave e bem natural. Então, como eu disse, eu poderia ter feito, sim, esse contorno com cremoso primeiro, depois vim com pó para selar, para fazer durar mais. Só que o que eu preciso é que o resultado se mantenha, esse resultado bem esfumado, não muito marcado, bem suave, com o cremoso também. Acaba sendo, às vezes, um pouquinho mais difícil de fazer isso, porque daí eu vou passar 2 camadas, porque eu vou passar o cremoso, depois eu vou ter que selar e tal. Mas é uma questão de mão e de saber fazer. Eu tô fazendo direto com em pó, porque o pó também ele dura bastante. Se a gente coloca, no caso eu tô colocando aqui sobre a base úmida, né? Ele vai aderir bem. E é um pouco mais fácil, né? Pra quem não tem tanta prática na maquiagem. Então, como é um tutorial também para ser fácil, a gente vai direto pro pó. Mesmo contorno aqui da papada, pouquinho. Só sujeira de pincel. E do nariz a mesma coisa, né? Normalmente, quando eu quero fazer um contorno de nariz um pouquinho mais definido, eu pego até um pincel menor. Nesse caso, eu vou fazer com esse mesmo, ó, só aqui, ó, trazendo uma sombra nas laterais. Bem pouco produto, só pra criar mesmo esse efeito de sombra. Aqui também, que a gente tem uma sombra fechando aqui. Só cuidado para não pôr, né, o pó de contorno no topo do nariz e trazer uma sombra numa área que não costuma ter sombra. O blush é a mesma coisa. Qual é o nosso blush clássico, né? É aquele blush que seria a nossa cor de saúde, que quando eu saio no sol, eu fico coradinha, daquela, né? Ou quando eu fico com vergonha. E aonde eu fico mais corada quando eu tomo sol ou quando eu fico com vergonha? É geralmente nessa região aqui, ó, que é o ponto mais alto do meu rosto. Então, é aqui que eu vou aplicar esse blush e é lógico, eu não vou fazer uma bolinha aqui. Eu vou esfumar ele, tanto as bordinhas aqui, sem trazer muito para dentro para perto do nariz. E aí eu vou subir, porque é essa área aqui que realmente ele fica corado quando eu tomo sol. Eu vou trazer de encontro com o contorno. A cor, você vai escolher aquela cor que você gosta, que você sente que é a sua cor natural mesmo de corado. Geralmente um blush opaco, tá? Nesse caso. Não muito, sem muita cintilância, sem brilho. Nós vamos deixar o brilho para alguns pontos só com o iluminador. Hoje nós temos várias técnicas de aplicação de blush que diferenciam algumas coisas. Todas elas são muito bonitas, são muito válidas. Eu acho bem legais essas técnicas. Mas o clássico mesmo é esse blush aqui na região da bochecha, onde a gente tem o corado de sol. Você pode até pôr um pouquinho aqui no nariz, porque quando a gente toma sol, a gente bronzeia no nariz, aqui nas têmporas, às vezes até na pontinha do queixo. Mas aqui é só sujeira de pincel mesmo. E se for preciso, dá sempre aquela amenizada com a esponjinha para deixar mais natural possível. Só que como a gente não selou ainda, a hora que eu vier selando esse rosto, vai dar mais uma amenizada ainda, né? Eu gosto de selar antes de passar o iluminador. Tem gente que prefere passar o iluminador antes. Isso daí é uma questão de gosto, não interfere muito
no processo. Quer dizer, o iluminador, quando a gente passa antes de selar, quer dizer, você sela depois, ele dá uma diminuída no efeito do iluminador. Só isso, mas aí você faz a seu critério. Eu vou selar antes. Eu vou usar um pó acetinado. Eu não vou usar um pó que seja muito mate, que deixa aquela pele muito com aquele aspecto totalmente mate, nem um pó que deixa a pele com aquele aspecto tão brilhoso que se tem visto na moda. Hoje em dia tem alguns pós que tem até brilho para dar um efeito mais brilhoso mesmo, né? Tem alguns pós com brilho, alguma coisa assim. Eu vou usar o satin, já coloquei na tampinha aqui, mas é o satin da Visela, que ele é um pó que ele tem esse efeito. Por que eu escolhi um pó acetinado? Porque é um pó que vai deixar a pele assim um pouco mais natural, digamos. Porque a gente teve épocas em que era muito moda aquela pele extremamente mate, bem sequinha, assim, parecendo sabe, que você tava assim, que não tinha uma gota de água nessa pele, né? Teve épocas em que a gente tava com a moda com a pele mais úmida, com aquela pele quase molhada, com aquela sensação de que a pele tá até suadinha. Então, isso são maquiagens de moda. O clássico é aquele meio termo, que a pele está mais natural. E é o que tá aqui, né? O pó acetinado, ele traz mais essa sensação. E agora eu vou colocar o iluminador em alguns pontos, que é para trazer um brilho natural para a pele, porque a nossa pele natural tem brilho, só que sem ser excesso, porque de uns tempos para cá o iluminador ele foi ficando em alta, e chegou a um ponto que assim, quanto mais brilho melhor, que a gente tem que tá mais brilhante que o sol e tal, e isso tem a ver um pouco com moda, né? Eu gosto, mas não é tão clássico assim. Então a gente vai colocar o quê? O iluminador de uma quantidade média, que combine com o nosso tom de pele, nosso fundo de pele. No caso aqui eu tô colocando um levemente rosado, e em alguns pontos estratégicos, que são os pontos mais altos, que são aqueles pontos que quando a gente tem uma pele saudável, eles têm um reflexo mais naturalzinho. Aquele pontinho brilhante na ponta do nariz, que para dar uma arrebitada, já é uma coisa mais de moda, a gente põe menos aqui também. Dou uma voltadinha com o pincel do blush para mesclar tudo isso, para deixar mais natural. E eu gosto de jogar uma bruma, para além de ajudar a mesclar tudo isso daqui, ajudar a sentar essa maquiagem e deixar com um efeito mais natural no rosto. Só que eu uso uma bruma sem brilho, sem ser aquela bruma que deixa também aspecto mate, para não interferir na aparência. Ela é só para ajudar a fixar e trazer uma refrescância para a pele. A sobrancelha, a gente coloca, né, o que seria o clássico na sobrancelha? O quanto mais natural possível, seguindo o nosso desenho natural da sobrancelha, não inventando assim de mudar o formato nem nada. A gente vai preencher as falhas que a gente tem e basicamente isso. Não vamos fazer recortes ou coisas assim, que isso tudo são técnicas que são de acordo mais assim, técnicas de modas de época, digamos assim. Agora, como que eu vou fazer isso? Aí vai do seu gosto. Se você se sente melhor preenchendo com um lápis, você usa o lápis. Se você se sente lapiseira, pastinha, aquilo que você tem mais facilidade para preencher, desde que você siga o desenho natural da sua sobrancelha e preencha só as falhinhas. A não ser que você realmente não tenha nada de sobrancelha, tenha algum problema, alguma coisa assim, aí você precisa ver então com uma designer de sobrancelha qual seria, né, o desenho da sobrancelha mais correto para o seu tipo de rosto, para o seu tipo de olho, para poder seguir esse padrão. Procurando sempre usar uma cor que seja o mais próximo possível do nosso pelo, da sobrancelha e do nosso cabelo também, para não ficar algo destoando. E aqui no início da sobrancelha, ela é sempre mais suave, digamos assim, mais esfumadinha do que no resto, né? Ela não fica tão intensa quanto o resto do corpo dela, porque senão ela dá um ar muito carregado no rosto, para ficar alguma coisa bem natural, bem suave, assim, bem natural mesmo, né?
Então a pele ela está praticamente pronta. E vocês podem ter notado que muita coisa da pele, eu falei, né? Eu coloquei o clássico como o natural. E é bem isso mesmo. Muito do clássico tem a ver com o natural. Quanto mais próximo da naturalidade, mais perto do clássico a gente está. Porque tudo aquilo que é natural, ele é atemporal. Ele não é uma coisa que está muito forte com assim tendências, assim, aquele modismo muito destacado, digamos assim. Agora, com relação aos olhos, os olhos eles têm algumas particularidades um pouco diferentes. Por quê? Porque nós temos várias técnicas que são clássicas também. Aí a gente vai falar um pouco mais de cores, né? As cores clássicas são aquelas cores mais neutras também, né? Que são os marrons, todos que vão desde os mais claros aos mais escuros. O preto é uma cor clássica. Os rosados também passam por cores clássicas. Fora disso, aí eles já começam a sair um pouco dos clássicos e aí passam a entrar mais para os coloridos. Aí eles têm um pouco a mais de modernismo e de técnicas mais relacionadas com algumas épocas. Então, se a gente quer se manter nos clássicos, a gente vai usar as cores clássicas. Você pode ir desde os marrons aos rosados, se mantendo nessa linha. Agora, marrons quentes, marrons frios, aí vai depender do seu subtom de pele, do seu gosto, daquilo que você sente que harmoniza melhor com você, com que você se sente melhor. Se vai ser uma maquiagem mais escura, se vai ser uma maquiagem mais basicazinha, mais clarinha, tanto faz. Existem clássicos que são clarinhos, que são simplesinhos, existem os clássicos mais escuros, mais marcados. Ambos são clássicos, mas aí depende do seu gosto. O que vai é mais assim das cores com que você está trabalhando. Eu vou fazer um clássico meio termo, então vamos colocar assim. Teve épocas que a gente não usava, né, fixador de sombra ou primer ou até mesmo corretivo e tal. A gente simplesmente pegava a sombra e tacava. Mas ainda assim era um clássico usar sombras marrons e tal. Então, se eu falar, tô usando sombra marrom com essa fixação, essa pigmentação, essas coisas que antigamente não usava. Se eu voltar no tempo, eu vou estar fora do que era moderno, né? Mas não vai ser uma coisa que vai se destacar e ficar fora do que é, porque eu tô dentro das cores e tal. É óbvio que a gente não vai viajar no tempo, né? Mas então eu vou começar bem tranquilo. Assim, eu vou pros marrons, né? Vamos pro clássico, misturar um pouco dos marrons com os rosados. Eu vou usar essa paleta aqui da Catarina Hill Camprilessa, que ela é uma paleta bem dentro dos clássicos mesmo. Ela tem os tons de marrons e os tons de rosado. E eu vou pegar então o marrom médio, que é o tom que pra mim fica bem médio mesmo no meu olho. E vou fazer aquele tradicional esfumado de cantinho externo aqui. Então, no canto externo, eu quis colocar as duas cores, né? As duas tonalidades, digamos assim, que eu falei, né? De colocar os clássicos, que seria dentro dos marrons e dos rosados vinhos. Eu usei, então, esse marrom aqui para fazer o esfumado mais externo. Depois, eu coloquei o vinho mais aqui no interno e esfumei o meio deles com o marrom um pouquinho mais escuro. Com relação ao canto interno, a gente colocaria um cintilante, que é o tradicional do clássico. Hoje nós temos muitos cintilantes, aqueles cintilantes do ochrome, com aquelas cintilâncias mais flocadas, e temos vários tipos de glitter e muita coisa. Mas o clássico mesmo que a gente usa em qualquer época, em qualquer tempo, são os cintilantes tradicionais. Hoje nós temos cintilantes igual esse daqui, que são cintilantes, por exemplo, são bem macios, eles têm uma cintilância muito bonita. Eles têm uma tonalidade assim que fica um brilho bem bonito, uma durabilidade boa, mas que são cintilantes assim, ó. Eles trazem uma cintilância bem clássica, com uma qualidade excelente, né? Bem melhor do que a gente tinha antigamente, mas sem ser assim, nada de diferenciado, digamos assim, que é o tradicional mesmo. Então é o que eu vou colocar aqui no canto interno. Os delineados sempre foram clássicos, mas esse delineado que a gente tem visto muito hoje, aquele delineadão grande, puxado, assim, ele já é alguma coisa mais moderna. Eu vou fazer com a caneta aqui
aquele que acompanha do primeiro fio dos cílios até o último, né? Eu acabei fazendo mais grosso do que eu queria, mas esse é um problema dos delineados. Quando você engrossa, você não consegue diminuir, né? Uma forma de amenizar, se ele ficar meio onduladinho, alguma coisa assim, é esfumar a borda dele também. Então aí, no caso, eu posso pegar uma sombra, a sombra preta, e dar uma batidinha de leve aqui, ó, na borda desse delineado e esfumar isso. E aí, só para não ficar também tão desigual, eu passei um pouquinho de sombra preta embaixo. E aí o olho, ele tá basicamente pronto. Eu vou passar uma máscara de cílios. Eu vou usar uma máscara de cílios que dá um bom volume e alongamento. Mas eu estou passando, a princípio eu vou passar só máscara de cílios. Os cílios postiços, eles estão muito em alta hoje, né? Todo mundo usa, dificilmente a gente vê alguém fazendo uma maquiagem um pouquinho mais elaborada sem colocar cílios postiços. E os cílios postiços que a gente tem usado, teve uma época que eles foram ficando cada vez maiores. Há um tempo atrás os cílios postiços estavam enormes, né? Parecia até um espanador. Agora já tem começado a diminuir um pouco de novo, né? Já está começando a ficar um pouquinho menores outra vez. Então, como a gente vê, é cíclico, né? Para ficar no clássico e realmente ficar uma coisa atemporal, o ideal é não exagerar. Ou ficar sem os cílios postiços, ou usar um cílios postiço bem discreto. Então eu passei só a máscara de cílios, eu não vou colar cílios postiços. Primeiro porque eu não sou muito fã de cílios postiços, acho que quem me conhece já sabe. E eu não sou muito fã de cílios postiços por alguns motivos. O primeiro é porque eu tenho preguiça de colar e depois principalmente de limpar os cílios postiços depois que eu tiro para guardar e usar de novo. Pode me chamar de preguiçosa o que for, mas uma coisa eu não faço é guardar coisa suja, gente. Eu termino de fazer minhas maquiagens, eu limpo todos os meus pincéis, eu limpo a minha esponjinha, eu limpo as minhas paletas, eu não guardo nada sem limpar. Não consigo. Então, eu prefiro não usar os cílios postiços do que ter que ficar limpando depois. Me julguem. E agora, então, o batom. Eu vou finalizar essa boca com um batom mais nude. Como eu já falei algumas vezes, nude não é cor, nude é um conceito, né? O que é nude pra mim não é o mesmo que é nude pra você, depende do seu tom de pele. Eu vou usar então um batom, um contorno, né, de lápis. E uma coisa que eu gosto de fazer pra fixar é passar o contorno de lápis quase que na boca toda mesmo. E aí eu venho com um gloss só, um gloss com cor, eu vou usar um gloss com cor. E eu vou passar na boca toda também. E a maquiagem é essa. É claro, eu poderia ter usado um batom vermelho, que o vermelho é muito clássico, né? A gente sabe, né, que é uma cor bem clássica. Ela combina com essa maquiagem, combina com quase qualquer tom de maquiagem que a gente coloque nos olhos. Mas não é todo mundo que se sente à vontade com uma boca tão chamativa quanto o batom vermelho. Então aí fica mais a seu critério. Mas o vermelho, ele é bem clássico. Então deixa aqui a sua opinião, dizendo o que você achou dessa maquiagem, se você achou realmente ela clássica ou não, se você tem alguma dúvida com relação aos clássicos. E é claro que nós falamos aqui de algumas técnicas diferentes, né? O clássico não é uma técnica, né? Ele é o resultado. Então eu posso ter usado uma técnica mais moderna para chegar no resultado, numa aparência final, que é o clássico, certo? E é isso então, deixem seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos ajudar esse canal a crescer. Eu sei que o YouTube é uma plataforma que está diminuindo o uso dela, mas eu ainda gosto bastante de gravar os vídeos por aqui. Então, não se esqueçam de me ajudar aí. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.